Curso de VBA, dúvida dos alunos, aula extra, série Banco de Dados em Axis. Tema de hoje, como criar banco de dados em Axis, como salvar banco com extensão .mdb e como colocar senha em banco de dados Axis, aula extra de número 1. Então, respondendo à dúvida dos nossos alunos, vamos criar os seguintes procedimentos. Vamos primeiramente criar o nosso banco de dados, vamos salvar com a sua extensão .mdb e vamos colocar uma senha nesse banco de dados. Então, vou acessar aqui o Axis. O Axis que eu tenho instalado na minha máquina é o Axis 2016. Ó. Vou dar um duplo clique nele. Vamos aguardar aqui que o mesmo seja aberto. Lembrando que tudo que eu vou estar fazendo aqui, você pode fazer da versão do Axis 2007 em diante. Então, vamos aguardar aqui que o mesmo seja aberto. Observe aí. Banco de dados desktop em branco, que é onde eu vou estar clicando. Vou clicar. Observe aí que ele já me sugere, ó, o meu banco de dados desktop em branco. Então, observe, ó, o meu banco de dados desktop em branco. Me aparece essa janela. E observe os seguintes argumentos, ó. O nome do arquivo, aqui eu vou estar informando o nome do meu arquivo. Observe aqui que nesse momento ele está me sugerindo a extensão .accdb, que também vamos estar trabalhando mais para frente. E aqui o caminho de onde vai estar sendo salvo o arquivo. Aqui eu tenho a opção de estar criando. E aqui eu tenho a opção de aonde eu quero salvar esse banco de dados, que é essa opção que eu vou estar utilizando. Pois eu quero dar um caminho aonde vai estar sendo salvo esse banco de dados. Então vamos lá, ó. Vamos por partes. Aqui vai estar o nome do meu arquivo. Vou chamá-lo aqui, observe. Vamos dar um nome ao mesmo. Vou chamá-lo de PD. Vou chamá-lo de PD Axis. Esse é o nome do meu banco de dados. Vou clicar aqui na nossa pastinha, observe. Vou clicar na mesma. Cliquei. E vou apontar para onde eu quero salvar o meu arquivo. Então vamos, obviamente, forçar que eu salve um arquivo no caminho que eu predefini. Então observe aí a nossa janela do Dialog. Então, vou estar apontando para minha pasta curso. Vou escolher uma subpasta, aula extras. E eu tenho uma subpasta aqui, observe. Aula extras Axis. Vou estar salvando o meu banco de dados dentro dessa pasta. Então, duplo clique na mesma e aqui vai estar sendo salvo o meu arquivo. Observe aqui o nome do banco de dados que vai estar sendo salvo, bdaccess.accdb, que é a sua extensão que está me sugerindo. Bom, vou escolher aqui tipo. Então, aqui eu vou escolher o tipo de extensão que eu vou estar querendo salvar. Ó. Então, vou pegar aqui uma outra opção e vou colocar, observe, banco de dados do Microsoft Axis formato 2000.mdb e eu vou escolher essa primeira opção aqui, ó, que é a função mais básica para o Axis. Ó. Então, vou selecionar aqui a primeira opção no formato 2000 a 2003.mdb. É uma extensão bem fácil de se estar trabalhando. Lembrando que mais para frente vamos estar trabalhando com a accdb. Então, vou salvar aqui dentro dessa pasta, aula extras, Axis, e vou dar um OK. Então, observe agora. Ó. Esse é o nome do meu banco de dados. Observe aqui a sua extensão .mdb e aqui é todo o caminho de onde está sendo percorrido para salvar o meu banco de dados. Agora o meu trabalho é só clicar em criar. Então, vou clicar em criar. Vai estar sendo criado o nosso banco de dados. Ó. Então, está criado o nosso banco de dados. Observe que na minha barra superior, o caminho que está o nosso banco de dados e aqui o nome do meu banco de dados aqui do lado, ó, BD Axis. Então eu já posso estar criando a minha primeira tabela, já tenho uma tabela por padrão. Vou clicar aqui nela, observe. Posso vir aqui no modo design. Ele me pede um nome para essa tabela e eu vou chamá-la, por exemplo, ó, vou chamá-la aqui de TB aluno. Vou dar um OK. Tenho o meu campo chave primária, ó, numeração automática. Então, diferente um pouco do Excel, onde a gente cria uma macro para estar criando um número aleatório, o próprio Axis já faz isso para mim. Ó. Então, eu tenho um campo aqui ó, como chave primária, onde ele vai ser a identificação do meu registro. E aqui é o tipo de classificação que está sendo utilizado para o campo. Ó. Observe aqui essa chavezinha.
Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Simplesmente eu vou só apagar esse O aqui com acento para não dar trabalho na manipulação via VBA. Sempre evite de utilizar acentuações. Então, vou dizer aqui, vou criar mais um campo, vou chamar esse campo aqui de nome aluno. Não vou deixar espaçamentos. Se eu colocar espaçamentos, na hora que eu tiver que manipular via código VBA, eu vou colocar o código entre chaves. Então, para que eu não tenha muito trabalho, eu vou sempre deixar o nome junto. Ó. Nome aluno é o nome do meu campo. A descrição, posso deixar como texto curto, texto longo. Observe aqui a descrição, ó, o tamanho do campo, ó, quantos caracteres cabem. Caso eu deixe apenas como texto curto, 255 caracteres é suficiente para mim. Então, eu não vou mudar nada aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, esse é o nome do aluno. Vou botar aqui, por exemplo, o seu endereço. Então, vamos colocar aqui, ó, rua. Vou botar aqui o campo para o número, o bairro, a cidade e, por exemplo, o estado. Perfeito? Então tá aqui, sempre ele vai me sugerindo como texto curto. Se eu quiser mudar, eu venho na minha caixinha e seleciono a classificação que eu queira, ó. Perfeito? Vou utilizar aqui o texto curto, 255 caracteres já é suficiente para eu estar preenchendo esse campo, ó. Não preciso preencher mais do que 255 caracteres para essas informações. Perfeito? Então tá criado já o nosso banco de dados. Vou só salvar aqui a nossa tabela e vou estar fechando. Como é que eu coloco a senha nesse banco de dados, ó? Se eu vir clicar aqui, ó, em arquivo, observe, ó, definir senha, banco de dados. Observe aí o que vai acontecer, ó. Definir senha do banco de dados. Definir senha do banco de dados. Observe o que ele diz. Use uma senha para restringir o acesso ao banco de dados. Arquivos que usam o formato de arquivo do Microsoft Access 2007 ou posterior são criptografados. Então, se eu clicar aqui, vamos ver o que acontece, ó. Cliquei. Vou tentar colocar uma senha, observe, ó, definir senha do banco de dados. Vou colocar aqui uma senha bem simples, ó, 1, 2, 3. E vou informar aqui para que ele verifique, ó, 1, 2, 3 novamente. Então, se as duas senhas coincidirem, vou dar um OK. Vamos ver se ele vai aceitar ou não a senha. Aparentemente aqui aceitou. Vou salvar e vamos ver se realmente ficou a senha ou não nesse banco de dados, ó. Vou estar fechando. Quando, obviamente, eu reabrir, se tiver aceitado a senha, ele vai estar me pedindo, ó. Então, se eu for lá na minha pasta onde está salvo o meu arquivo, observe aí, ó, meu bdaccess.mdb, observe a hora que está sendo salvo, a hora e a data. Então, vou dar um duplo clique nele, vamos ver se vai pedir senha ou não. Vamos aguardar aí que o mesmo seja aberto e vamos verificar se vai pedir senha ou não, beleza? Observe que ele me pediu a senha, inserir senha do banco de dados. Então, vou colocar aqui uma senha, ó, 1, 2, 3 e vou dar um OK. Muito provavelmente, se você não colocar a senha no primeiro acesso, provavelmente você vai ter que fazer todo um outro procedimento para colocar a senha após o primeiro acesso, beleza? Então, vou clicar aqui em habilitar conteúdo e tá lá o nosso BD aluno, ó, TB aluno, ó. Tá aqui a nossa tabela. Eu estou vendo os meus dados no modo design, observe, perdão, no modo exibição de folha de dados. É esse modo que eu estou visualizando minhas informações. Se eu clicar aqui em modo design, ó, vou clicar em modo design, vou ver as minhas colunas discriminadas nessa posição, ó, na minha vertical. Se eu clicar lá em BD alunos, clicar em modo de exibição de folha de dados, eu vou poder preencher os meus campos. E obviamente eu não vou estar preenchendo diretamente aqui dentro do próprio Access. Eu vou estar preenchendo direto de um formulário no Excel, beleza? Então tá criado. Essa foi a nossa primeira aula, onde aprendemos como salvar um banco de dados, como salvar com a extensão .mdb, como criá-lo e como colocar senha. Aguardo você para a nossa próxima aula extra. Valeu!